Olá, jovem jurista, meu nome é Ronaldo Bastos e esse é o seu RB News, o espaço de notícias aqui do blog Ronaldo Bastos. Eu pretendo falar de duas notícias hoje para vocês, as duas envolvem o Ministério Público. Uma envolve a própria atuação do Ministério Público e a discussão da possibilidade dele investigar, né, e fazer acordos com investigados, e a outra envolve uma bizarrice de um promotor de justiça lá do Maranhão. Primeiro a questão mais do modo de atuação e depois a gente deixa para o final a bizarrice, né? A primeira questão que eu quero tratar com vocês é a questão da possibilidade de um membro do Ministério Público fazer um acordo com um investigado criminalmente no sentido de evitar a persecução penal em relação a ele, né? Coisa que a gente vê muito nos filmes americanos, passou a ser admitido não vou dizer no direito brasileiro, mas pelo menos na resolução do Conselho Nacional do Ministério Público. O nome do instituto é Acordo de Não Persecução Penal. Está previsto lá na resolução 181 do Conselho Nacional do Ministério Público, no artigo 18 dessa resolução. Ela vai abranger não todos os delitos, evidentemente, mas principalmente aqueles delitos que são cometidos sem violência ou grave ameaça à pessoa. O requisito principal e obrigatório é que o investigado ele confesse formal e detalhadamente como ocorreu a prática criminosa e, se possível, apresente eventuais provas para a comprovação de que o que ele está falando é verdade, né? Esse é o principal requisito e é o requisito obrigatório. Existem outros requisitos que podem ser cumulativos ou não, só que aí vai depender da análise da conveniência do próprio membro do Ministério Público, como a de reparar o dano ou de restituir a coisa à vítima, a de prestar serviços à comunidade, a de pagar a prestação pecuniária. Estes requisitos que não são cumulativos estão todos previstos lá nos parágrafos ou nos incisos do artigo 18 da resolução 181 do CNMP. Qual foi a justificativa que o Ministério Público apresentou, que o Conselho Nacional do Ministério Público apresentou? A justificativa dele é que o direito penal se vale do princípio da fragmentariedade, ou seja, nem todas as condutas devem ser perseguidas através do direito penal, só aquelas que são tão graves que os outros ramos do direito não possam dar conta, né? É também conhecido como princípio da intervenção mínima. Então a justificativa é essa. Evidentemente que essa ideia do órgão do Ministério Público fazer um acordo com o investigado e excluir o poder judiciário dessa análise, dessa homologação desse acordo, gerou essa crítica da própria magistratura, né? Que é uma crítica, digamos, é uma crítica jurídica, mas é uma crítica política também. Primeiro, a crítica jurídica, a crítica é que esta previsão desse acordo está contra o desenho institucional do Ministério Público, que foi estabelecido tanto no Código de Processo Penal quanto na Constituição Federal, né? Então, essa possibilidade desse acordo entre o investigado e o órgão do Ministério Público impedindo a persecução penal, como está previsto lá no 18 da Resolução 181 do CNMP, o argumento é que isso seria inconstitucional, isso seria ilegal. Ouvi de magistrados que se houvesse uma lei que modificasse, ou uma emenda que modificasse a Constituição, não teria, assim, o problema seria político e não jurídico, mas como foi feito através de uma resolução, vira um problema jurídico também. A resolução estaria passando por cima da lei, passando por cima da Constituição. Na minha opinião, isso cabe interpretação e não é aqui no RB News que a gente vai aprofundar um assunto desse. A questão também, e para mim é muito clara, é a perda de poder da magistratura. Isso confere um poder muito grande ao órgão do Ministério Público e é um poder que fica meio sem controle. Isso eu concordo com os colegas magistrados.
E a terceira questão, o terceiro argumento, isso eu vi principalmente daqueles políticos dedicados à segurança pública, é que uma coisa desse tipo desincentiva os órgãos de segurança pública a investigar esses crimes, né? Quem trabalha na área criminal já escuta muitos relatos de que quando você sofre um furto, por exemplo, que é um crime cometido sem violência ou grave ameaça à pessoa, quando você vai falar com a polícia diz, eu tenho coisa muito mais importante a se investigar. Então a crítica desses políticos é que essas situações iriam se aprofundar, aí que a polícia não iria investigar mesmo, porque ela vai dizer, eu vou fazer trabalho à toa, porque quando chegar lá no Ministério Público ele vai fazer um acordo com o investigado. Então é uma coisa para vocês debaterem, deixa aqui nos comentários o que é que vocês acham sobre isso. O Ministério Público ele deve ter o direito de fazer um acordo com o investigado e não processá-lo criminalmente. É uma questão polêmica e uma questão legal de ser debatida pelos jovens juristas. A segunda notícia, que também tem a ver com o Ministério Público, é que um promotor de justiça lá do Maranhão, ele propôs o fim da Defensoria Pública, a extinção da Defensoria Pública. Ele propôs isso em 2 tweets que causaram um rebuliço na comunidade jurídica, né? Eu vou ler os tweets aqui para vocês. O primeiro tweet, o nome desse promotor é Paulo Roberto Barbosa Ramos. E o primeiro tweet, ele vai bater em todo mundo, tanto na Defensoria Pública quanto no Judiciário. Ele diz assim, abre aspas, o Brasil precisa ser urgentemente moralizado. Outro poder judiciário e extinção de instituições que só servem para drenar o dinheiro público, como a Defensoria Pública. É claro, o judiciário drena o dinheiro público, a Defensoria drena o dinheiro público, mas o MP não, né? É uma contradição, mas enfim. No outro tweet ele vai dizer, a Defensoria Pública jamais deveria ter status constitucional. Mais uma instituição a serviço do crime. É lamentável, podem espernear. Isso mesmo, ele disse, mais uma instituição a serviço do crime. Ele diz que a Defensoria Pública faz parte do instrumental de manutenção do crime. Muito louco, né? É claro que a Associação dos Defensores Públicos do Estado do Maranhão, a DPEMA, emitiu nota repudiando esse comentário feito no Twitter, né, por esse promotor de justiça. Vou repetir o nome, Paulo Roberto Barbosa Ramos, e disse que vai acioná-lo em juízo, né, vai tomar as medidas jurídicas necessárias para processá-lo, né, cobrar explicações. Bom, eu queria comentar 3 coisinhas aqui sobre este fato. Primeiro, é uma confusão que eu alerto muito aos meus alunos, que é a confusão entre o acusado e o defensor, né? Isso a gente está falando mais da área criminal, né? Porque você não pode confundir o criminoso, aquele que está infringindo a lei penal, com aquele que defende o criminoso. Porque aquele que faz a defesa jurídica, a defesa técnica do criminoso, não necessariamente ele concorda com o crime que aquele que infringiu a lei, que o acusado cometeu, que ele não concorda necessariamente com isso. O fato de ter um advogado defendendo um estuprador não quer dizer que ele incentive estupro. O fato de ter um advogado, e vale também para defensor público, fazendo a defesa técnica de um corrupto, não significa que ele concorde com a corrupção. A questão é que todos, no Estado Democrático de Direito, tem o direito de ter acesso à defesa técnica. Inclusive, esses crimes que são repugnantes, no caso, minha opinião pessoal, a relação aos estupradores, na verdade, eles também têm o direito de ter uma punição que seja prevista pelo ordenamento jurídico brasileiro. Por mais que eu ache repugnante o estupro, eu não posso dizer que ele deveria ser condenado à morte, ou à prisão perpétua, ou condenado a trabalhos forçados, porque essas penas não são previstas, inclusive são vedadas pelo ordenamento jurídico brasileiro.
Então, o papel do advogado, mesmo que ele discorde de um estuprador, mesmo que ele discorde de um corrupto, é fiscalizar a aplicação da lei, fiscalizar a dosimetria da pena, e esse papel é importantíssimo. Então, o primeiro fato é confundir o criminoso com quem faz a defesa técnica dele, ou seja, a defensoria pública. Dizer que a defensoria pública é mais uma instituição a serviço do crime é um absurdo. Em segundo lugar, é claro que a Defensoria Pública não atua só na área criminal, né? A Defensoria Pública, além de ser importantíssima na área criminal, é importantíssima na área de família, ou no caso da DPU, na área previdenciária, em várias outras áreas, como no ajuizamento das ações civis públicas, né? Então ela tem uma atuação muito forte, muito presente, muito importante nessas outras áreas que não só a área criminal. E por fim, é uma questão política e eu uso para encerrar meus comentários do RB News de hoje. A questão política é que, do mesmo modo que a magistratura, lá em 88, estava incomodada com o crescimento, com o protagonismo, com o próprio desenho institucional do Ministério Público, depois o próprio Ministério Público que começou a ficar incomodado com o desenho institucional da Defensoria Pública, como eu citei, nas próprias ações civis públicas, e em vários temas menores, há essa rusga entre Ministério Público e Defensoria Pública, como existiu no início do protagonismo do Ministério Público com o Poder Judiciário, com a magistratura. Então são três instituições de status constitucionais e eles vão estar sempre disputando poder, disputando protagonismo. E o que eu penso desse caso, desse promotor idiota lá do Maranhão, é que ele está se sentindo incomodado com o trabalho da Defensoria Pública. Isso é sinal que os defensores públicos do estado do Maranhão estão fazendo um trabalho excepcional e estão incomodando este promotor, né? Então, parabéns aos defensores públicos do estado do Maranhão e creio que o Conselho Nacional do Ministério Público tem que apurar a conduta desse promotor de justiça. Se vocês viram o vídeo até o final, compartilhem para que chegue ao Conselho Nacional do Ministério Público a absurda atuação desse promotor de justiça. É isso, pessoal. Esse é mais um RB News. Então, daqui a pouco a gente se vê com mais notícias jurídicas para vocês.